Secovi RS HDM promove Conexão Imobiliária 2025. Foi no dia 21 de maio de 2025, no auditório do SENAC, no Instituto Caldeira. Nós estivemos no evento. A RS veio prestigiar um evento do Secovi aqui no Instituto Caldeira, é o Conexão Imobiliária. Ao meu lado a Beth, que é uma das participantes, gerente de locação. Conta pra gente como é que está sendo essa experiência do Secovi, trazer essas palestras e atualizar vocês nesse ramo. É sempre muito válido, né? Eu acho que o mercado imobiliário ele está numa mudança muito rápida nos últimos anos, então a gente precisa estar conectado, né? E o Secovi nos traz essas atualizações e informações importantes, e ainda mais num local como esse, que é o Instituto Caldeira, né, que movimenta toda a inovação aí, inclusive inovação no mercado imobiliário. Importante também atualizar e saber que realmente é um meio que está mudando muito, está se modernizando, e vocês buscam esse conhecimento para levar para o público também. Com certeza, com certeza. Essa atualização ela é necessária, né? Então é muito importante a gente ter o Secovi do nosso lado para estar trazendo essas informações e estar nos atualizando, né? De novas tendências, de novas tecnologias e de números e estatísticas, né? E todas essas informações aí e mudanças do mercado. Eu sei que começou há pouco, mas me conta o que te chamou mais atenção até agora das palestras. Agora, nesse exato momento, começou a palestra sobre aluguéis, né? Então, me chama a atenção assim, a queda da quantidade de imóveis residenciais para locação em Porto Alegre, né? Essa curva ela está um pouco invertida. Então, hoje a gente está com uma procura muito alta de cliente e um estoque muito baixo. E isso está fazendo com que os valores de locação eles acabam tendo um valor muito superior à inflação. Então, acho que isso, assim, para a minha área é o que ficou de mais relevante até o momento. Não, e é interessante a gente ver também, Beth, eu falo como consumidora, parece que os aluguéis deu uma encarecida, né? Ou é impressão minha? Não, isso? com certeza. Mas isso é devido à falta de imóveis no mercado. Então, a quantidade de clientes procurando o setor de locação, ele cresceu muito nos últimos anos, né? Até em virtude dos juros altos dos financiamentos imobiliários, né? Que é outra coisa que se falou agora aqui no evento. Então, o cliente ele deixa de comprar e ele procura o imóvel para alugar. E com isso, a quantidade de imóvel em estoque acaba caindo e, consequentemente, os valores aumentam. Tá aí grandes impactos, então, que a gente vai acompanhando ao longo dessa manhã. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Do Nenê Padoim está presente no evento aqui da Secovi. É sempre importante a gente estar se atualizando e saber das mudanças do mercado que movimenta muito o nosso estado e a nossa capital. Qual é a percepção assim de início desse evento? Olha, é muito bom, e principalmente pegando a fala inicial do nosso vice-presidente, o Leandro Ilbik, ele falou da questão da conexão, né, entre esses pilares, né, locação, condomínio, compra e venda, no que diz respeito ao mercado imobiliário. E não é à toa que a gente vem realizando esse Conexão Imobiliária aqui no Hub do Caldeira, porque tem essa sinergia de conversa entre os ecossistemas, né? Então, a programação desenvolvida pelo Secovi para esse evento ela foi muito propícia, porque a gente trouxe, primeiro, uma explanação para quem não conhecia aqui o ecossistema, por parte do próprio Caldeira, né? Depois nós tivemos uma explanação onde a gente miuçou, fomos no cerne da questão no que diz respeito ao financiamento imobiliário, onde o agente refletiu muitos números da Caixa, pequenas menções aos bancos privados e ao Banco do Brasil, explicando essas questões de taxa de juros, Selic, poupança. Isso é muito importante que as imobiliárias, os profissionais autônomos do mercado imobiliário entendam, porque muitas vezes é o direcionamento de foco entre imóveis de alto padrão, imóveis agora abrangidos pela faixa 4 até 500 mil, que o governo expandiu, digamos assim, os 350 aos 500 mil. Então esse entendimento é muito importante para atender o cliente e até mesmo para não perder negócio. Muitas vezes a gente tem que apostar em imóveis que estão refletindo em melhores vendas, né? E depois a gente
teve a explanação da nossa economista, chefe do Secov, né, no nosso setor de inteligência, onde a gente traz números do nosso panorama imobiliário, a gente sempre edita, e é muito requisitado esse estudo, né, e todos os associados acabam tendo o privilégio de ter isso. Esses dados. Esses dados, aí fica o convite, né, para as empresas e profissionais que não estão associados ao Secov, que venham conosco, porque são muito próprios ali. E a economista nos explica justamente essa questão de venda e locação, porque às vezes as taxas não estão sendo tão atrativas para o mercado da compra e venda, dependendo da faixa do valor do imóvel, e o mercado ele se movimenta mais no que diz respeito à locação. Não é à toa que a locação residencial ela teve um incremento no seu valor de 18%. Né? O imóvel comercial, por outro lado, ele está estagnado, né? Não há um aumento, um incremento do valor da locação, mas o residencial foi o que primeiro refletiu essas movimentações. E ela traz também, dentro desse estudo, a própria economia. Então, ela traz as taxas de emprego no Brasil e no Rio Grande do Sul. Não adentramos especificamente Porto Alegre, porque não tem, mas concluímos que corresponde ao mesmo movimento de crescimento. Isso gera uma estabilidade na economia e movimento. E um ponto aí a gente pode trazer do evento como uma crítica digamos assim, ao posicionamento assim, da economia a nível federal, é de que existe uma certa discriminação no que diz respeito a crédito para Sul e Sudeste, porque Sul e Sudeste geralmente são as regiões que mais consomem, então muitas vezes o dinheiro vem com alguns gatilhos de proteção para que esse valor fique distribuído para outros estados. Então, esse é um ponto que eu destaco aqui como crítica no que diz respeito ao mercado da compra e venda, e também faltando, digamos assim, um interesse maior de algumas instituições financeiras para que facilite o crédito também para o imóvel usado. Há uma identificação de que apenas o imóvel novo movimenta a economia, é óbvio que movimenta, é a nossa maior indústria, mas a gente não pode tirar de cena de que, pelo que a gente entende, em torno de 50% ou até um pouco mais, 60% do que a gente identifica das vendas dos imóveis usados são de pessoas que estão ofertando os seus imóveis, tanto residencial como comercial, para adquirir novos. Ou seja, então, não é uma ciência exata, né, uma interpretação tão rasa, apostar ou criar linhas de créditos diferentes para um e outro. Essas são minhas observações no que diz respeito à crítica, que eu acho que deve ser melhorado aí no que diz respeito ao crédito no Brasil. A gente vai conversar com mais um participante do evento para saber como é que tá as impressões desse evento. Tudo bem, Miguel? Pode falar para o nosso público o que está achando? O evento está super convidativo. Estamos na parte inicial nesse momento, mas os assuntos abordados eles já são bem de boa relevância. Coisas super importantes que hoje a gente entende que já é de um ponto de partida sabido que a economia ela está sofrendo muitas alterações e movimentos em relação ao mercado brasileiro, e isso impacta bastante aqui na região metropolitana de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E a gente consegue ver nitidamente que o carro que mais faz força, né, nesse momento é a taxa de juros do mercado. E ela, por ser um fator que influencia tanto em questões de emprego, tanto de saúde quanto educação e tudo mais, a vivência da pessoa, isso naturalmente puxa um setor muito forte que é o nosso, que é da habitação. Tanto na área de vendas quanto de locações, e até faz alguma pequena relação também na área de condomínios.
E a gente consegue perceber que essa migração dos últimos meses, dos últimos semestres de taxas de juros mais acentuadas, ela traz movimentos muito rápidos na construção civil e no mercado de habitação, de levar o consumidor, que até então era muito focado em vendas, levar para a locação. Isso traz um sentido muito forte para a locação em termos de demanda de produtos que até então era uma coisa natural e hoje não passa a não ser mais, por falta e também por um crescimento no valor nominal que até então não era tão significativo. Então esse é um ponto que a gente está percebendo muito hoje nos palestrantes aqui presentes. Tá aí o Miguel, que é administrador e também está por dentro desses assuntos, e você também fica por dentro aqui no Consumidor RS. Carol, é sempre um prazer te rever, ainda mais nos eventos da Secov, e saber que vocês estão trazendo atualizações de números, taxas, enfim, uma série de informações para esse público que está sedento por novidades e por aprender também. Isso aí. E esse ano nós estamos com 8 cidades presentes, então a gente está com a capital, região metropolitana, interior, e nós esse ano construímos o Conexão, onde ele engloba compra e venda, locação e condomínios. Porque ninguém trabalha sozinho, né? A nossa cadeia ela se completa com esses 3 segmentos, que é o que o Secov representa, que são a parte de locação, compra e venda e condomínios de imóveis usados. E o nosso enfoque este ano é esse. Então, a questão dos financiamentos, que a gente vê que tem demandado bastante na imprensa, o pessoal com financiamento Minha Casa Minha Vida ou com um financiamento de maior valor, como é que está funcionando, tempo, a questão dos próprios processos digitais no encaminhamento do financiamento também foi um tema que a gente trouxe hoje. O mercado de locações, o tempo médio para se locar um imóvel hoje, considerando que a quantidade de imóveis comerciais está um pouco maior, o número de ofertas, né? E não tem tanta demanda, e já os imóveis residenciais têm uma demanda maior, mas o número de oferta menor. Então, a gente também trouxe essa questão para o nosso público, que é um estudo que o nosso Departamento de Inteligência do Secov produz. Inclusive, também trouxemos um pouquinho de um estudo que a gente fez, do impacto da enchente para o mercado imobiliário. Que teve um impacto grande. Muito grande. A nossa área de inteligência trabalhou focada nisso também e trouxe hoje um pouco de informação. E não poderíamos deixar de falar na parte de inteligência artificial, né? Que hoje tem ChatGPT, enfim, tem várias tecnologias. Então, quais são elas, quais as melhores, qual se adapta para que tipo de segmento eu trabalho, porque nem toda a empresa imobiliária trabalha nos 3 segmentos. Tem gente que pode trabalhar só com administração de condomínio ou só com locação. Então, esse mercado, nós temos vários perfis de empresas. Então, a gente também trouxe essa questão para ser debatida hoje. E como é o mote do nosso Conexão, a questão das startups também, então a gente trouxe uma questão de aproveitamento de resíduos de coleta, que é uma startup que vai falar primeiro, e a segunda startup vai falar sobre essa questão dos mercados de conveniência nos condomínios, que tem crescido bastante. Muito. E é um conforto, né, para o condômino, desce, pega, acabou alguma coisa, até tá em encontro com amigos, desce ali, acabou uma água, alguma coisa, desce, busca. Deixa a gente mal acostumado. Exatamente. Para quem tem filhos também, um picolézinho, uma coisa, acaba sendo uma distração. Então, o nosso evento esse ano trouxe esse enfoque. Estamos muito felizes, conseguimos lotar a sala, né, que é a FEComércio, como nós somos um sindicato filiado, nós temos o direito de utilizar este espaço para o nosso público, que são as empresas do mercado imobiliário. Carol, é sempre um prazer acompanhar os eventos de vocês. Nós estamos muito felizes de estar presente em mais um evento, mais uma conexão incrível. Isso aí. E venham muitos e muitos. Muito obrigada, pessoal. E aproveitem aqui um pouquinho da matéria que vai sair sobre o nosso evento. Presidente do Secov, lá da Zona Sul, senhor Sérgio, qual foi a impressão do evento até agora? Satisfatório? Conta um pouco pra gente. A gente do Secov Zona Sul procura estar sempre acompanhando as ações aqui do Secov RS, porque temos, né, vários temas que são comuns e é importante a gente estar junto sempre fazendo essas trocas. E o evento está excelente, com vários temas assim bastante importantes
essa atualização, esse conhecimento, essa informação, a gente tem que estar sempre próximo para poder compartilhar lá com os representados e também poder fazer isso chegar nas empresas e nos seus colaboradores. E o movimento está grande, as pessoas buscam esse conhecimento. E como é que funciona lá na Zona Sul também? Vem um pessoal de lá, tão presente? A gente tem feito várias atividades lá na região, alguns conseguem estar presentes, outros não, né? Isso depende do momento, da data, enfim, e da própria atividade, mas sempre tem uma troca, né? O que é produzido aqui a gente acaba recebendo lá, o que a gente produz lá também acaba trazendo para cá, e essa conexão é que faz a gente avançar e todos irem melhorando a cada momento e a cada atividade. Presidente, um bom evento, aproveita e tenha uma manhã brilhante com muito conhecimento. Muito obrigado.